Milionário fica chocado ao ver seu filho ajudando mendiga negra em situação difícil. Carlos Lima, um dos homens mais ricos de São Paulo, descobriu que o mundo não gira apenas em torno de sua opulência. Ele sempre teve tudo: carros luxuosos, apartamentos em bairros nobres e uma vida cercada de glamour. Mas tudo isso virou pó ao sair de uma reunião de negócios num dia chuvoso. As gotas d'água escorriam pelo vidro do carro, refletindo a cidade pulsante lá fora. Ao descer, a cena que se desenrolava sob o viaduto o paralisou. Seu filho João, um adolescente de coração grande, estava agachado ao lado de uma mulher em situação de rua. Renata, uma mulher negra com cabelos desgrenhados, aceitava um pedaço de pão de seu filho enquanto ele a olhava com empatia. O choque invadiu Carlos como um soco no estômago. A frustração tornou-se uma onda indomável. Ele não conseguia entender aquela cumplicidade tão desarmada num mundo que ele considerava como um campo de batalha por conquistas P. Ele se lembrou de Antônio Oliveira, um ex-funcionário que o traíra anos atrás e que agora tinha ressurgido na sua mente como uma sombra maldita. E através de boatos, Carlos soube que Renata era filha dele, o que explodiu sua cabeça em um turbilhão de raiva e confusão. A cena era digna de filme. A chuva caía pesadamente e as pessoas se aglomeravam sob o viaduto em um misto de desespero e esperança. Renata, mesmo em seu estado, compartilhava seu pão com um cachorro magro, que também parecia perdido. Ouvia-se murmúrios ao redor, olhares de reprovação, risadas disfarçadas, até mesmo um deslizar de dedos pelo celular, que tornava aquele momento um espetáculo de desamparo. Enquanto observava, Carlos sentiu o aperto no peito aumentar. Aqueles valores materialistas nos quais sempre acreditou falhavam em conter a ação de João. E por um momento, suas fazendas, seus iates e sua fortuna pareciam insignificantes diante do que via. Ele, que sempre categorizara a pobreza como um fracasso, Carlos estava em uma encruzilhada. E no fundo de seu ser, uma nova perspectiva começava a se desenhar. Embora aterrorizante, ele queria entender, mas o medo do que essa nova realidade poderia trazer era esmagador. A chuva continuava e a dúvida pairava no ar. O que ele faria a seguir? A fundação que ele havia pensando em criar, dedicada a Renata, poderia ser o caminho. Mas a volta de Antônio, agora enfermo, trazia à tona o velho dilema. Ajudar alguém que poderia reabrir feridas profundas ou seguir em frente e ignorar o passado que o perseguia. Os pensamentos se misturavam, e o pacto silencioso entre João e Renata se tornava uma promessa de mudança. A tensão aumentava e o futuro se mostrava nebuloso. O que aconteceria quando as verdades fossem reveladas? Qual seria o verdadeiro custo dessa transformação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva caía, Carlos não conseguia tirar os olhos da cena diante dele. O coração apertado, ele se viu em um mar de confusão e tristeza. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Ajuda! Alguém, por favor!
Era Renata, com as mãos asa, apontando para a rua movimentada. Um carro vinha em alta velocidade. O motor rugia e as rodas giravam como se a vida não importasse. Carlos sentiu um frio na espinha. Não houve tempo para pensar. Ele correu na direção de João e Renata. O instinto o guiava. E em um piscar de olhos, ele estava na frente do carro, gritando: "Pare! Pare!" O veículo freou. Os pneus gritaram contra o asfalto e o som de metal contra metal ecoou. Mas era tarde demais. Carlos sentiu um impacto. Minutos ou horas? Não sabia. A escuridão cercou sua visão e ele caiu de joelhos. O pânico tomou conta. O peso do mundo parecia esmagá-lo. Quando se recuperou, tudo era confuso. A multidão se aglomerava, murmurando. Algumas pessoas tirando celulares do bolso, outras fazendo gestos. João estava em estado de choque, sem saber o que fazer. Renata se ajoelhou ao lado dele, o rosto pálido e os lábios tremendo. "Carlos, você está bem?" Foi então que as memórias de Antônio tentaram voltar à superfície. Mas outra revelação cristalizou seu foco. Entre os olhares da multidão, uma mulher emergiu do fundo, talvez uma socorrista. Ela se aproximou e, quando olhou nos olhos de Carlos, ele ficou paralisado. "Carlos Lima?" ela disse, a voz trêmula. Ele a reconheceu. Era Marta, sua ex-esposa, a primeira mulher que amou. Mas o que ela estava fazendo ali? O que havia acontecido? O coração dele disparou de novo. A mulher que estava em sua vida parecia estar fora de alcance. E agora ela estava ali, mais real do que nunca. "Precisamos conversar, Carlos", disse ela, movendo-se com a urgência de quem carregava um fardo pesado. "Eu não podia falar antes, mas é sobre o João." Aquelas palavras cortaram como uma faca. O que ela queria dizer? O que tinha a ver com seu filho? A multidão parou de murmurar. A atenção agora toda voltada para a cena. O silêncio se instalou, respeitoso, mas pesado com expectativa. "Ele não é o que você pensa", Marta falou, os olhos cheios de dor. "E tem mais. Renata é." O som do seu celular cortou o ar. Um suspiro coletivo, e Carlos sentiu seu mundo desabar de novo. Ela hesitou, olhou para a multidão e então, num gesto de sinceridade desesperada, disse: "Renata é sua filha, Carlos. Ela é a filha que você nunca soube que tinha." Um frio atravessou o corpo de Carlos. Tudo o que ele pensou estar construído de forma sólida desmoronou em um instante. O passado voltava e as peças se encaixavam de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Renata, sua própria carne, ali, suprimida pelo nada. Carlos ficou paralisado, sem saber o que fazer ou como reagir. A chuva agora parecia um peso a mais em seus ombros. João, ao seu lado, estava com a expressão confusa, olhos perdidos entre as revelações. E a mulher que estava ajudando, a mendiga que ele olhava com compaixão, poderia realmente ser parte de sua vida? Tudo aquilo era uma teia de segredos que pouco a pouco começava a desmoronar. Uma nova realidade surgia, e com ela uma série de decisões que prometiam mudar tudo. O que Carlos faria com essa revelação devastadora? A multidão observava, cada olhar curvando-se para o destino incerto que se desenrolava. A chuva caía de novo, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Carlos estava paralisado, o peso das palavras de Marta ainda reverberando em seus ouvidos. Renata é sua filha. A mente dele girava. O que isso significava? Olhou para Renata, que agora estava ali, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. O rosto dela estava pálido e as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto suado e sujo.
Ele queria abraçá-la, mas a realidade o segurava firme no chão. João, ao seu lado, ainda em choque, olhava para a cena à sua frente como se estivesse sonhando. A multidão se aglomerava, o murmúrio subia e descia como o nível das ondas. É verdade, pai? João sussurrou, sua voz trêmula quase apagada pelas vozes ao redor. Carlos sentia o coração bater forte, a pressão do desespero. Era como se o tempo tivesse parado. Ele queria explicar, quebrar o silêncio, mas as palavras não saíam. A agitação da multidão aumentava. Alguém na frente, um homem alto, começou a gritar: "Olhem, ele salvou uma mendiga! Ele é um herói!" O barulho do reconhecimento provocou um movimento e as pessoas começaram a aplaudir. Carlos sentiu a incredulidade. Um herói? Ele não era um herói. Era um pai perdido, buscando por respostas em meio a revelações devastadoras. E foi então que tudo aconteceu rapidamente. O motorista do carro, ainda nervoso, saiu do veículo com os olhos arregalados. Ele começou a correr em direção a Carlos, apontando: Foi você quem me fez parar." A multidão se dividiu e algo na expressão do homem fez o coração de Carlos disparar. O pânico estava prestes a se espalhar. O motorista, ofegante e transtornado, gritou mais alto: "Aquele não é o jeito certo de agir. Eu não queria fazer isso." Carlos estreitou os olhos. A situação se tornava surreal, mas foi nesse instante que a reviravolta macabra aconteceu. O motorista, pegando algo do bolso, fez um movimento rápido. Um brilho metálico refletiu a luz da chuva. Um grito cortou o ar. "Não!" A voz de Renata foi como um trovão. Ela se jogou na frente de Carlos, o impacto da ação causando um silêncio imediato. O tempo desacelerou. O que acontecia? A multidão ficou em choque. As câmeras dos celulares prontas, mas ninguém se movia. A cena era de um filme de terror. Carlos viu tudo em câmera lenta. Renata, entre ele e a ameaça, e o homem prestes a fazer algo que nenhum pai deveria testemunhar. A adrenalina correu como um rio furioso. Carlos se lançou para a frente, mas já era tarde demais. O som do impacto, um grito desesperado de Renata, e tudo ficou nublado. E então, como se o universo tivesse se esquecido de respirar, um clarão iluminou a cena. Um estrondo ecoou. O chão tremeu. Um tiro? Não. Uma explosão. A multidão se dispersou em pânico. Gritos e correria por todos os lados. Carlos olhou para o lado e viu que Renata estava caída. E então viu que o motorista havia segurado um dispositivo explosivo. O caos tomou conta. O salva-vidas com quem Marta estava falando agora correu em direção a Renata. E Carlos sentiu a bile subir pela garganta. Mas a verdade começava a se desenrolar diante de seus olhos. Enquanto ele corria, a revelação de Marta ecoava na mente dele. A dor, a traição, as memórias se misturando com a urgência do momento. Renata, sua filha, o peso da responsabilidade. O que isso significaria para eles, para João? E a pergunta que queimava em sua mente: quem estava realmente por trás da explosão? E por que alguém queria machucá-los? A cada passo, o medo e a dúvida cresceram. Todo o seu mundo estava desmoronando. E agora a única coisa que importava era salvar Renata. Como ele faria isso com o passado gritando em seus ouvidos e a ameaça pulsando como um eco ao fundo? O futuro deles estava envolto em trevas. A chuva continuava a cair, mas agora parecia um véu
sobre uma realidade que nunca mais seria a mesma. Carlos estava paralisado, o peso das palavras de Marta ainda reverberando em seus ouvidos. Renata é sua filha. A mente dele girava. O que isso significava? Olhou para Renata, que agora estava ali, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. O rosto dela estava pálido e as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto suado e sujo. Ele queria abraçá-la, mas a realidade o segurava firme no chão. João, ao seu lado, ainda em choque, olhava para a cena à sua frente como se estivesse sonhando. A multidão se aglomerava, o murmúrio subia e descia como o nível das ondas. É verdade, pai? João sussurrou, sua voz trêmula, quase apagada pelas vozes ao redor. Carlos sentiu o coração bater forte, a pressão do desespero. Era como se o tempo tivesse parado. Ele queria explicar, quebrar o silêncio, mas as palavras não saíam. A agitação da multidão aumentava. Alguém na frente, um homem alto, começou a gritar: "Olhem, ele salvou uma mendiga! Ele é um herói!" O barulho do reconhecimento provocou um movimento e as pessoas começaram a aplaudir. Carlos sentiu a incredulidade. Um herói? Ele não era um herói, era um pai perdido, buscando por respostas em meio a revelações devastadoras. E foi então que tudo aconteceu rapidamente. O motorista do carro, ainda nervoso, saiu do veículo com os olhos arregalados. Ele começou a correr em direção a Carlos, apontando: "Você! Foi você quem me fez parar!" A multidão se dividiu, e algo na expressão do homem fez o coração de Carlos disparar. O pânico estava prestes a se espalhar. O motorista, ofegante e transtornado, gritou mais alto: "Aquele não é o jeito certo de agir! Eu não queria fazer isso!" Carlos estreitou os olhos. A situação se tornava surreal, mas foi nesse instante que a reviravolta macabra aconteceu. O motorista, pegando algo do bolso, fez um movimento rápido. Um brilho metálico refletiu a luz da chuva. Um grito cortou o ar. "Não!" A voz de Renata foi como um trovão. Ela se jogou na frente de Carlos, o impacto da ação causando um silêncio imediato. O tempo desacelerou. O que acontecia? A multidão ficou em choque. As câmeras dos celulares prontas, mas ninguém se movia. A cena era de um filme de terror. Carlos viu tudo em câmera lenta. Renata entre ele e a ameaça, e o homem prestes a fazer algo que nenhum pai deveria testemunhar. A adrenalina correu como um rio furioso. Carlos se lançou para a frente. Mas já era tarde demais. O som do impacto, um grito desesperado de Renata, e tudo ficou nublado. E então, como se o universo tivesse se esquecido de respirar, um clarão iluminou a cena. Um estrondo ecoou. O chão tremeu. Um tiro? Não! Uma explosão. A multidão se dispersou em pânico. Gritos e correria por todos os lados. Carlos olhou para o lado e viu que Renata estava caída, e então viu que o motorista havia segurado um dispositivo explosivo. O caos tomou conta. O salva-vidas com quem Marta estava falando agora correu em direção a Renata, e Carlos sentiu a bile subir pela garganta. Era uma visão aterradora. O corpo da filha estendido no chão, e o pânico se espalhando como fogo em palha. Ele precisava agir, precisava salvar Renata,
mas a verdade começava a se desenrolar diante de seus olhos. Foi quando o salvamento da filha se transformou em outro tipo de realidade. Um homem entrou na cena aparentando estar calmo em meio ao frenesi. Carlos o reconheceu. Era Antônio, seu ex-funcionário. Mas mais do que um ex-funcionário, era o homem que Carlos considerava como um traidor. O rosto de Antônio estava pálido, mas seus olhos tinham uma intensidade que o deixou perplexo. "Carlos!" gritou. "Eu sei o que está acontecendo. Não confie nele." Silêncio. Carlos congelou. O que Antônio estava insinuando? A chuva continuava a cair, mas agora parecia um véu sobre uma realidade que nunca mais seria a mesma. Carlos olhou entre Renata, caída, e Antônio, que agora parecia ser o único que tinha todas as respostas. "O que você quer dizer?" Carlos perguntou, a voz tremendo. "O que está acontecendo aqui?" "Precisamos de um lugar seguro," Antônio respondeu, desviando o olhar para o motorista que agora estava em pânico, sendo cercado pela multidão. "A verdade é muito maior do que você imagina, Carlos. E Renata, ela não é apenas uma vítima. Ela é parte de algo que você nunca quis ver." Carlos balançou a cabeça, o choque invadindo cada fibra do seu ser. Ele estava perdido entre as declarações e as revelações chocantes. A multidão agora estava em alvoroço, mas havia uma sensação de que algo mais estava prestes a acontecer. Uma nova camada a ser desvelada na trama. O que Antônio estava escondendo? O que ele significava com as suas palavras ambíguas? Carlos sentia o chão tremer sob os pés enquanto a chuva caía incessantemente, como se estivesse escondendo algo sinistro. E agora a urgência de proteger Renata se tornava ainda mais crítica com cada segundo que se passava. As dúvidas se multiplicavam e a verdade que brotava era mais aterradora do que qualquer explosão. O que seria a próxima revelação que abalaria tudo o que ele conhecia? Carlos olhou fixamente para Antônio. Suas mãos tremiam, enquanto cada palavra ressoava em sua mente como um eco. Renata, sua filha, o pânico e a urgência pulsavam ao seu redor. Mas algo nesse momento parecia ainda mais ameaçador. O motorista embriagado com o peso do que acontecera ainda tremia perto do carro, e as vozes da multidão se tornavam um ruído distante. A voz de Antônio cortou o ar pesado de maneira inesperada. Carlos se virou rapidamente. O que ele queria dizer? Antes que pudesse questionar, outro grito ecoou. "Cuidado!" O que aconteceu em seguida foi um borrão. A multidão se agitou, enquanto uma figura escura emergiu da esquina da rua. Com um capuz sobre a cabeça e um movimento furtivo, a pessoa disparou em direção à cena. Carlos não teve tempo de processar. Instintivamente, ele empurrou Renata para o lado. Então, um tiro cortou o ar. O som, uma explosão de dor. Carlos viu tudo em câmera lenta. Ele se virou para Renata, mas não a viu. Seu coração disparou. Onde estava? O caos irrompeu. A multidão gritou em pânico, enquanto pessoas corriam em todas as direções. Carlos, em estado de choque, sentia as pernas tremerem. E, por um momento, o mundo parou. Olhando ao redor, ele percebeu que Renata não estava mais ao seu lado. Um nó se formou em sua garganta. Ele a procurou entre os rostos aterrorizados, mas nada. Apenas sombras correndo. Ele então sentiu uma mão em seu braço. Era Antônio. Seu olhar carregava uma urgência palpável. "Precisamos nos mover agora!"
É perigoso aqui! Carlos, em um impulso feroz, puxou o braço de Antônio, arrastando-o para a direção oposta. Mas o som de sirenes logo se aproximava, a luz intensa cortando a escuridão da chuva. Ele não conseguia deixar Renata para trás, mas a possibilidade de outro ataque pesava em seu peito. Você não entende! Eles vêm atrás de nós! Eles só querem Renata! Antônio gritou, puxando-o mais para longe. Carlos parou por um segundo, as palavras de Antônio o atingindo com a força de uma tempestade. Quem está atrás dela? Questionou, o tom se transformando num rosnado. Não é só isso, ela é a chave para algo muito maior, Antônio respondeu, a voz tensa. Carlos sentiu o estômago embrulhar. O que ele estava insinuando? Naquele instante, uma figura se destacou da multidão em fuga. Uma mulher com um olhar exuberante e determinado. Marta, sua ex-esposa, ela parecia o espectro, mas seus olhos tinham a ardência de um vulcão prestes a entrar em erupção. Carlos, ela chamou com um misto de preocupação e desespero. Ele não teve tempo para a confusão que a visão dela causou. Ao contrário, um grupo de homens surgia da escuridão em direção a eles, determinados e agressivos. Marta, corra! Carlos gritou, mas ela já estava ao seu lado, sua voz cortando a tensão como uma faca. Espera, você precisa saber. Renata não é só sua filha, ela é muito mais do que isso. Ela é a única que pode salvar todos nós. As palavras a atingiram como balas. O quê? Os homens se aproximavam e a adrenalina disparou mais uma vez. Um deles sorriu, um sorriso enlouquecido. Entreguem a garota! Não estamos aqui para brincadeira. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés e a revelação devoradora. Se Renata era realmente a chave, o que mais havia em jogo? A tensão arquitetada por todos esses anos, as traições, a pobreza, a traição de Antônio e agora a resposta de Marta. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Para onde vamos? Carlos gritou, desesperado. Para longe daqui, Kilgay, rápido! O tempo contra nós. E eles têm planos muito piores do que você pode imaginar. Com isso, eles se lançaram na escuridão da rua. Segredos e verdades pairando sobre eles, como uma tempestade prestes a se romper. O futuro deles, um mistério aterrador, enquanto a figura de Renata pairava como um enigma a ser desvendado. E a vida que eles conheciam estava em um fio tênue, prestes a se romper em qualquer instante. Carlos e Marta correram pela rua molhada, o som da sirene ecoando cada vez mais perto. O pânico estava estampado nos rostos das pessoas ao redor, mas a mente de Carlos estava nublada. Ele só queria Renata. O aviso de Antônio ainda martelava em sua cabeça. A verdade é muito maior do que você imagina. Para onde vamos? Carlos gritou, tentando superar o barulho da agitação. Para um lugar seguro. Mas precisamos chegar lá antes que eles descubram onde estamos. Marta respondeu, ofegante. Seus olhos estavam cheios de desespero, e isso só aumentava a inquietação de Carlos. Quem são eles? O que está acontecendo? Ele olhou de canto para Antônio, que mantinha uma expressão séria. Algo estava errado, talvez muito mais do que ele pensava. A chuva continuava a escorregar pelo rosto dele, misturando-se com o suor. A multidão ao redor se dividia.
algumas pessoas se escondendo nas lojas, enquanto outras apenas assistiam, atordoadas. Carlos percebeu um grupo de homens se aglomerando, um deles murmurando ao celular, enquanto os outros se moviam em direção a eles. O coração de Carlos disparou. Eles estão vindo! Vamos! Antônio gritou, puxando Carlos e Marta para um beco escuro. O cheiro da chuva misturado ao concreto molhado era quase sufocante. Ele apertou o passo enquanto o barulho de gritos e sirenes se intensificava. No beco, a tensão pairava. Carlos se virou para Marta, tentando buscar respostas em seu olhar. O que ela sabia que ele não sabia? Antes que pudesse perguntar, um estrondo ecoou atrás deles, como se o chão estivesse ruindo. Se escondam! Antônio ordenou, e eles se espremiam contra a parede, invisíveis nas sombras. Carlos podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos e o ofegar de Marta ao seu lado. "O que você está escondendo, Marta?" perguntou ele, inclinando a cabeça para tentar ver o rosto dela. "É sobre Renata. Ela não é apenas uma vítima. Ela é importante para algo maior. Algo que você ainda não entendeu. E o que fizemos para protegê-la no passado pode ser o que a salvará agora." Ela sussurrou, a voz trêmula. Carlos sentiu um frio percorrer sua espinha. "O que você quer dizer? O que é tão importante sobre ela?" Antes que Marta pudesse responder, um grito cortou o ar. "Lá estão eles!" Alguém berrou da rua. A multidão estava em alvoroço novamente, e os homens que os perseguiam pareciam mais determinados do que nunca. Antônio puxou-os mais para o fundo do beco. E então, no meio do caos, uma figura familiar emergiu da escuridão. Fátima, a mãe de Renata. "Meu Deus, Fátima, o que você está fazendo aqui?" Carlos gritou, completamente surpreso. O rosto dela estava pálido e inquieto, e parecia que carregava o peso do mundo nos ombros. "Eu não sabia como explicar, mas Renata não é quem você acha que é. Ela possui um poder que pode mudar tudo. E eles estão atrás disso!" Fátima declarou, os olhos arregalados. Carlos ficou chocado. Poder? O que isso significava? E por que estavam todos naquele jogo mortal? A cada revelação, a confusão só aumentava. Ao fundo, a risada de um homem cortou o ar. "Parece que finalmente encontramos o que queríamos." A voz ecoou com um tom ameaçador. Carlos olhou para Marta e Fátima. Sua mente girava. O que Renata havia herdado? Uma herança obscura que poderia colocar todos eles em perigo? Cada um deles tinha segredos e revelações, mas a tensão estava a ponto de explodir. De repente, um tiro disparou, ecoando pela chuva. A cena se transformou em um caos absoluto. Carlos viu Fátima cair. Um grito. O mundo ao redor dele sumiu em um turbilhão de emoções. Fátima estava no chão, a vida saindo dela, enquanto Marta e Antônio tentavam socorrê-la. A verdade estava mais perto do que nunca, mas agora parecia que ninguém sairia dali ileso. A vida que conhecia se desmoronava diante de seus olhos. Carlos ficou paralisado, sem saber se deveria salvar Fátima ou correr para encontrar Renata. Como e onde ele poderia reunir as peças dessa trama aterrorizante? O mistério se aprofundava e a única pergunta que persistia em sua mente era: quem realmente eram eles e o que tinham feito com sua filha? Carlos ficou paralisado, olhando para Fátima no chão, a vida dela escorregando entre os dedos enquanto Marta e Antônio tentavam ajudar. O desespero tomou conta dele. O que ele deveria fazer? A imagem de Renata vinha e ia,
e cada segundo parecia uma eternidade. Fátima, não, por favor! Ele se agachou, a voz embargada. O sangue escorria, e a chuva misturava-se com a dor dele. Essa cena era um pesadelo, um filme ruim do qual ele não conseguia acordar. Mas logo, ele percebeu algo estranho. Uma sombra se moveu lentamente entre as pessoas que fugiam. O homem de capuz estava ali novamente, mais perto do que nunca. E Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar do homem era frio, fixo em Carlos, como se o tivesse escolhido como alvo. "Corre!" gritou Antônio, puxando-o para trás, enquanto Marta tentava ajudar Fátima. O caos estava tão intenso que a poucos metros dali, o motorista tremendo ainda permanecia agachado, observando. Seus olhos estavam arregalados, mas não havia mais sinais de remorso. E tudo aconteceu muito rápido. O homem encapuzado levantou algo na mão, um brilho prateado que refletia a luz da rua. Um grito surgiu da multidão. "É uma arma!" Carlos, num impulso desesperado, empurrou Antônio e Marta, gritando: "Saia do caminho!" Mas antes que pudesse se mover, um disparo ecoou. O som cortou a tensão, a adrenalina subiu e o mundo pareceu desacelerar. Então, a verdade explodiu. Ele não sabia o que esperar, mas nunca imaginou o que viria a seguir. Fátima, deitada, olhou para cima e foi nesse momento que Carlos a viu. Renata, correndo na direção deles. "Pai!" ela gritou, mas a voz parecia distante, como eco de um mundo que desmoronava. Tudo aconteceu tão rápido que Carlos teve dificuldade em entender. Renata não estava apenas correndo para eles. Ela estava entre ele e Fátima. E então, de repente, o homem encapuzado direcionou a arma para ela. A cena se desenrolou em câmera lenta. "Renata, não!" Carlos gritou, seu coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Ele se lançou à frente, mas antes que pudesse fazer algo mais, Renata levantou as mãos. "Espere, eu sei quem você é." O homem congelou. A multidão, antes barulhenta, fez silêncio. Aquela simples afirmação cortou o vento como um golpe. Carlos parou, confuso. O que estava acontecendo? Como Renata sabia daquele homem? E por que ele foi desacelerado por suas palavras? Você não precisa fazer isso, Renata continuou. A voz dela estava firme, apesar do medo em seus olhos. "Nós podemos ajudar você." E Carlos, perplexo, sentiu uma onda de incompreensão. O homem parecia estar em um duelo interno, hesitando entre manter sua ameaça ou ouvir a filha. O que Renata sabia que ele não sabia, mas a verdadeira virada aconteceu quando o homem abaixou a arma, e aí Carlos notou algo mais. Uma tatuagem no pulso do homem, uma marca familiar. Uma onda de choque percorreu o corpo de Carlos. Era um símbolo que ele reconhecia, o mesmo que ele havia visto na sua antiga empresa, associado a um grupo de poderosos envolvidos em um esquema obscuro que Carlos havia se esforçado para deixar para trás. "Você!" Carlos gritou, apontando o dedo, a raiva e surpresa misturando-se. "Você faz parte daquilo. Por que você está atrás dela?" E com isso tudo mudou. O homem olhou para Carlos com um brilho nos olhos. Um sorriso que não era de felicidade, mas de triunfo. "Porque ela é a chave, e você nunca soube." O peso das palavras pairou no ar. O chão sob os pés de Carlos pareceu desmoronar. O que isso significava? A chuva continuava a cair, mas agora pareceu amplificar o silêncio profundo entre eles. A verdade prestes a despencar. A tensão foi rompida. "Eu não vou deixá-la ir." Carlos gritou, mas Renata estava à mercê daquele homem, e agora ele precisava entender o verdadeiro custo de tudo isso.
A identidade, o passado, os laços familiares transformados em quebra-cabeça confuso. O quão longe ele estava disposto a ir para proteger a filha que havia acabado de descobrir. E enquanto a realidade se desdobrava diante deles, Carlos percebeu que a luta estava longe de acabar. Não apenas pela vida de Renata, mas pelos segredos que estavam prestes a ser revelados. A pergunta pairava no ar: quem realmente eram eles? E qual papel cada um jogava no destino de Renata? Carlos ficou paralisado, olhando para esse homem encapuzado, que parecia estar tão próximo de acabar com tudo. O ar estava pesado, quase como se a chuva parasse de cair, apenas para observar. Renata, a filha que ele acabou de descobrir, estava em perigo, e aquele homem tinha o poder de mudar tudo. Os olhos de Renata brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. "Você não precisa fazer isso", ela insistiu, a voz dela calma, mas firme. "Eu posso ajudar você. Todos nós podemos ajudar." O homem hesitou, seu olhar fixo na filha. Carlos sentiu um nó na garganta. "Não, Renata! Não é seguro!" ele gritou, entregando-se ao desespero. Por que ela estava tentando dialogar? O que havia por trás daquela coragem? Foi nesse instante que o homem encapuzado se afastou um passo, e ao fazer isso, outra figura surgiu nas sombras. Uma mulher, conhecida de Carlos, passou pela multidão que se espremia nas ruas. Era Clara, a assistente dele, que parecia uma garotinha perdida. Mas agora havia algo mais em seu olhar. Algo sombrio. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Carlos perguntou confuso. Ao invés de responder, Clara olhou para o homem. "Você não deveria estar aqui. Você poderia colocar tudo a perder." O que ela sabia? O que estava acontecendo? "Isso não é o que parece." O homem protestou, mas a agonia em sua voz estava presente. A tensão aumentava enquanto Carlos tentava juntar as peças do quebra-cabeça. Você estava envolvida com isso?" Carlos se virou para Clara, a mente girando. "Foi você, Carlos, você e seu ego." "Nunca soube o que estava em jogo." Clara disparou. Seus olhos brilhavam com raiva e algo mais, talvez medo. As palavras dela ressoaram como um eco, mas antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. "Cuidado!" foi o que Antônio, que estava ao lado, gritou. Carlos virou-se a tempo de ver um brilho metálico. Clara tinha um revólver em mãos, e em um instante, tudo parecia parar. "Clara, não!" Carlos gritou, mas era tarde demais. Um disparo ecoou, e o tempo pareceu se desintegrar. O homem atingido se virou. A expressão em seu rosto misturava dor e incredulidade. Você não faria isso!" Ele sussurrou, a voz falhando. O impacto da bala foi como um choque no ar. Renata gritou. Carlos viu sua expressão mudar de esperança a alucinação. O homem caiu e o pânico se instalou. "Por que você fez isso?" Carlos berrou para Clara. O caos tomou conta das ruas. As pessoas gritavam e a situação se transformou em um pesadelo. O homem derrotado e ensanguentado olhou para Renata, com uma lágrima escorrendo pelo rosto. "Você não sabia? Você sempre foi a chave." Bang! O murmurinho da multidão tornou-se um rugido ensurdecedor. Os olhares estavam fixos em Carlos e o revólver nas mãos de Clara, que tremiam. "Eu não queria que as coisas chegassem a isso," ela murmurou, virando-se. Enquanto aqueles pensamentos se formavam, Carlos conseguiu perceber o que estava diante dele.
uma fenda se abrindo em sua realidade. Fátima, a mãe de Renata, estava estendida e o mundo estava desmoronando. Ele olhou para Renata, agora paralisada, e então para Clara, que carregava tanto peso em seus olhos. Vocês estavam todos envolvidos, não estavam? Carlos percebeu, sentindo o pânico sobrecarregar seus sentidos. O passado estava retornando para o presente, de uma maneira que ele nunca imaginou. Agora, a verdade tinha um gosto amargo. O aval da traição estava se desdobrando na forma de Clara e nas revelações que ecoavam no ar. E a questão mais aterrorizante: até que ponto ele realmente conhecia aqueles ao seu redor? A lealdade e a traição estavam entrelaçadas, e a única coisa que ele sabia, enquanto a chuva caía, como se quisesse purificá-los, era que nada seria mais o mesmo. A vida que construiu em torno de riqueza e poder, agora parecia... A afirmação vagueava em sua mente, e a pergunta crescia: o que mais ele tinha que descobrir? Carlos estava paralisado, olhando para o homem encapuzado, que havia se tornado a personificação do perigo. A chuva caía de forma incessante, misturando-se com o caos ao seu redor. Renata, sua filha que ele acabara de conhecer, estava em perigo. O peso da situação afundava seus pensamentos. O que era real? O que era mentira? Você não precisa fazer isso, Renata repetiu. Seu olhar firme, mas ele percebeu um leve tremor em sua voz. O homem hesitou, os olhos fixos nela, talvez buscando um ponto de ancoragem no meio daquela tempestade de emoções. Mas antes que Carlos pudesse sentir um resquício de esperança, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era uma explosão, e uma luz ofuscante iluminou tudo ao seu redor. O chão tremeu, e o eco reverberou nas paredes do beco escuro. O homem encapuzado foi atingido pelo impacto, tumulando ao chão. O caos se tornou absoluto. Carlos mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes que uma voz ressoasse no fundo. Vamos, precisamos sair daqui. Era Clara, com o braço levantado, um objeto brilhante em sua mão. O pânico consumiu Carlos. Mas num movimento rápido, ela apontou a arma para o céu e disparou novamente. A bala cruzou o ar, mas era só um aviso. Você não precisava fazer isso. Carlos gritou. Não conseguia acreditar que Clara havia atirado. A verdade precisa ser revelada, Carlos. Você ainda não entende. As palavras eram uma lâmina, cortando a tensão já insuportável entre eles. Ele olhou para Renata, que parecia ainda mais assustada. E então, como se o destino tivesse um sentido de humor cruel, Clara continuou. Não posso deixar que você descubra tudo. Você não está preparado. Seus olhos estavam ameaçadores. Carlos queria perguntar, preparado para o quê? Mas a pergunta ficou presa na garganta. O homem encapuzado se levantou. Não conseguia acreditar. Ele estava ferido, mas sua expressão mudava. Ao invés de raiva, havia um sorriso sombrio em sua face. Você não percebe, Carlos. A verdade não é algo que você pode simplesmente ignorar. Foi nesse instante que uma explosão de dor atravessou o corpo de Carlos. Renata gritou. Um disparo. Um tiro que ecoou pela chuva. Ele se virou com horror, mas não pela cena que viu. Ele viu Clara. Clara havia sido atingida. O olhar dela se transformou de vingança para choque. Ela tombou, e o mundo ao redor dele pareceu parar. Não! Carlos correu até ela, seu coração acelerado. O que tinha acontecido? Como? As peças do quebra-cabeça estavam se montando de uma forma que ele nunca imaginou.
Clara era mais do que apenas uma assistente. Ela estava envolvida. Mas a ferida em seu peito era mais do que física. A revelação de que alguém tão próximo poderia tramar contra ele? Isso era devastador. As vozes da multidão se tornaram um mero ruído distante enquanto ele segurava Clara, seus olhos se apagando. "O que você fez?" Carlos perguntou entre lágrimas. A dor era palpável, misturando-se com o desespero. "Carlos, a verdade é Renata!" As palavras saíam entrecortadas e a chuva se misturava com suas lágrimas. Ela estava morrendo e o tempo que ele tinha com ela se esvaía. "Não, não, não, fique comigo!" Ele gritou, mas a pressão no mundo ao redor dele estava crescendo como um tsunami. A luz nos olhos de Clara começou a apagar e, com um último suspiro, ela murmurou: "A chave não sou eu." O coração de Carlos congelou. A chave? O que isso significava? E no instante em que sua mente tentou alcançar aquele pensamento, uma nova figura surgiu, iluminada pela luz intermitente de uma sirene nas proximidades. Era Fátima, a mãe de Renata, agora também parecendo uma vítima daquele pesadelo. "Carlos, o que aconteceu?" Ela gritou, correndo em direção a eles, mas ao chegar, as palavras desmoronaram. Ele mal teve tempo de processar tudo. A revelação de Clara, a dor de Renata, a figura encapuzada levantando-se lentamente. E naquele momento, ele soube que tudo estava interligado de uma maneira aterrorizante. O mundo estava desmoronando. E ele estava prestes a descobrir que a verdadeira chave para tudo estava mais próxima do que imaginava. "Renata!" Fátima gritava. Mas quando Carlos olhou, percebeu algo que fazia o coração dele parar. Renata tinha um olhar diferente, como se ela soubesse de tudo. E no fundo da sua voz, ela repetiu uma frase que ecoava em sua mente, como uma batida rítmica. "Eu sou a chave." E com isso, Carlos teve que enfrentar a verdade mais obscura de todas. À medida que a chuva continuava a cair, tudo o que ele acreditava e cada relacionamento que formou balançava em uma lâmina afiada, prestes a desmoronar. A intensidade da situação fazia a mente dele girar, enquanto a realidade parecia se estirar até o ponto de ruptura. E agora não havia como voltar atrás. Carlos olhou fixamente para Renata, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. A chuva batia forte, mas nada se comparava à tempestade de emoções em seu coração. "Você é a chave!" ele sussurrou, buscando respostas naquele olhar que refletia mais do que ele poderia entender. "Sim, pai!" Renata afirmou com firmeza, a voz ainda trêmula, mas cheia de coragem. "Eu nunca soube até agora, mas o que eu posso fazer, isso pode mudar tudo." Nesse momento, o homem encapuzado caiu de joelhos, a atitude ameaçadora de antes desaparecendo. A expressão em seu rosto era de desespero. "Você não entende. Eles vão querer você. Não podem saber que você está aqui." Ele se arrastou, um homem quebrado, com um passado obscuro que o prendia. As palavras dele reverberavam como um eco aterrador entre eles. Os olhos de Clara, agora sem vida, pareciam ainda mais terríveis na luz da cena. Carlos sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele não conseguia aceitar. O caos que se instaurou em volta era insuportável.
O destino da filha pendia em um fio tênue entre a verdade e o horror. Fátima, atordoada, olhou para Renata e as lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Você sempre foi especial, minha filha. Faz parte de algo muito maior do que nós. Algo que pode criar ou destruir. Carlos tornou a olhar para o homem, sua mente girando com a confusão. O que significava ser a chave? E quem eram eles? O passado começou a ressurgir com toda a força insuportável, a verdade que ele tentou ignorar o alcançando. Nesse instante, a multidão na rua começava a se dispersar. As sirenes começavam a soar mais perto, e ele poderia sentir o pânico se espalhando. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Antônio, arrastando-os para longe, mas Carlos hesitou. Espere! Precisamos entender tudo isso, ele implorou, mas a urgência pesava mais que qualquer pergunta. A vida de Renata estava em perigo e o tempo corria. Eu vou proteger você, Renata, Carlos declarou, a determinação queimando em seu peito. Ele se lançou em frente a ela, entre a filha e a escuridão que os ameaçava. Pai, não! Renata gritou. Mas ele sabia que não havia escolha. As vidas deles estavam em jogo. E a verdade precisava emergir. O homem encapuzado ainda estava à espreita, mas um brilho ferino em seus olhos dizia que o momento da confrontação se aproximava. No meu sinal, todos nós vamos juntos, ordenou Antônio, agora com uma liderança que inspirava confiança. Era um plano apressado, mas era tudo o que tinham no momento. Os ares estavam carregando promessas e sombras, enquanto eles se preparavam para correr. Com um último olhar de conexão, Carlos piscou para Renata. Vamos juntos. E eles partiram, a unidade finalmente se formando em meio ao caos. Enquanto corriam pelas ruas lamacentas e molhadas, Carlos sentia o peso da responsabilidade. Ele teria que enfrentar eles, entender o que significava ser a chave e, acima de tudo, proteger Renata a todo custo. Estava determinado a superfamiliarizar-se com aquele novo capítulo, a verdade que estava prestes a emergir. Mas o que isso significava para o futuro deles? E assim, a chuva continuava a correr, misturando-se a cada gota na espera de um novo amanhecer. Era apenas o começo de algo muito maior. Embora o futuro ainda se mostrasse nebuloso, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Então, antes que a cena fosse engolida pela escuridão, uma pergunta ecoou na mente de todos. Quando a verdade finalmente se revelaria? O que eles realmente descobriram naquela noite fatídica? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos saber o que você pensa. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos desvendar mais mistérios.